Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo, louvado seja o Senhor, o nosso Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudarmos então um pouco mais das verdades presentes para esse nosso tempo. Amém? E meus queridos, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que têm deixado o seu like, também feito comentários, porque isso tem ajudado e muito na divulgação dessas mensagens. Bom, a palavra de Deus no livro de Apocalipse, lá no capítulo 12, diz que Satanás, o dragão, no fim dos tempos ficará irado com a mulher e com a sua descendência, ou seja, com a igreja remanescente dos últimos dias, e fará guerra contra esses que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E em Apocalipse, no capítulo 19, o anjo declara ao profeta João que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos, não basta alegar que acreditamos que os mandamentos devem ser guardados, e também não basta apenas alegar que cremos que esta igreja possui o dom de profecia. Mas devemos, pela graça do Senhor e com o auxílio do Espírito Santo, verdadeiramente guardarmos a santa lei de Deus e verdadeiramente estudarmos e aplicarmos o espírito de profecia em nossas vidas, pois, do contrário, o dragão não vai ficar irado conosco, mas ele irá se alegrar de estarmos no meio do povo de Deus, porque seremos os seus melhores aliados para impedir o avanço da causa do Senhor nesta terra. E dizem as Escrituras: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Bom, pela graça do Senhor, minha esposa e eu, tanto pela manhã como pela noite, ao fazermos o nosso culto familiar, sempre lemos uma meditação do Espírito de Profecia. E esses dias, meus irmãos, eu me deparei com uma das meditações mais tristes que eu já li, a qual é uma visão que a senhora White teve com o povo remanescente. E hoje eu quero então compartilhar um pouco da mensagem que o Espírito Santo, através da sua profeta, nos trouxe. E para quem quiser ler a visão na íntegra, ela está escrita lá no livro Vida e Ensinos, nas páginas 106 e 107. E meus amigos, a profeta de Deus, ela começa relatando que em visão ela viu alguns do povo de Deus, os quais eram lentos no discernimento, sonolentos espiritualmente e apenas meio despertos com relação à verdade presente, os quais não compreendiam o tempo no qual nós estamos vivendo. E ela ainda viu outros do povo de Deus, os quais estavam correndo grande perigo de serem logo varridos. Então, se compadecendo daqueles dois grupos, ela pede para que Jesus os salvasse e que ele os poupasse por mais um pouco de tempo, para que pudessem despertar do sono e ver o terrível perigo ao qual estavam correndo. E dessa forma, pudessem se aprontar antes que fosse tarde demais. E após esse pedido, as palavras do anjo assistente foram essas: a destruição vem chegando como um redemoinho. Pediu ao anjo que se compadecesse daqueles que amavam este mundo, que estavam presos às suas posses e não se dispunham a desembaraçar-se delas e sacrificar-se a fim de acelerar os mensageiros para que alimentem as ovelhas famintas que estão perecendo por falta de alimento espiritual e as salvasse. Amigos, nesse exato momento, milhões e bilhões de almas estão perecendo por falta da verdade presente que vocês e eu conhecemos. Todavia, embora professamos crer nesta verdade, embora professamos ser os remanescentes da profecia, dia a dia nós estamos deixando centenas de milhares de pessoas morrerem, porque somos extremamente acomodados e também somos extremamente mesquinhos e estamos retendo os meios necessários para que a obra de Deus avance sobre a terra. Bom, quando a profeta pôde ver estas almas perecendo enquanto o povo de Deus retinha os meios para fazer com que a mensagem chegasse a essas pessoas, ela disse que foi tão dolorido esse quadro, que pediu com angústia para que o anjo afastasse essa cena dela. Amigos, muitas vezes ao lermos a história do jovem rico, nós ficamos não apenas tristes, mas também indignados. Contudo, a profeta nos diz que em visão ela pôde contemplar que alguns de nós, os quais dizem ser filhos do Deus Altíssimo, quando deles é exigido alguma parte dos seus bens, semelhante ao jovem rico, eles ficam tristes e não auxiliam a causa de Deus. Contudo, nessa meditação, ela diz que aqueles do povo de Deus,
os quais têm retido os seus bens e não têm colaborado verdadeiramente com o avanço do evangelho eterno, semelhante ao jovem rico que estava dentro de Jerusalém quando essa foi invadida pelos romanos e não apenas perdeu todos os seus bens, mas também a sua vida. Os falsos remanescentes em breve também perderão todos os seus bens e a vida eterna. Irmãos, Jesus é o grande eu sou. Ele é aquele que juntamente com o Pai e com o Espírito Santo sempre existiu e, na verdade, ele não apenas é a luz do mundo, mas ele é o doador da vida. Jesus, meus queridos, é o Deus Todo-Poderoso, glorioso e inefavelmente formoso. Contudo, ele deixou o reino da glória e veio a este mundo de trevas viver uma vida longe da presença física do seu Pai. Ele veio viver uma vida de privações e de provações justamente porque ele amou o mundo de tal maneira a ponto de aceitar o plano do seu Pai e entregar a sua vida pelos injustos. Amigos, Jesus suportou cruéis escárnios e açoites, ele teve a sua fronte rasgada pela coroa de espinhos, ele carregou a pesada cruz e por 2 vezes tombou como morto, enquanto o fardo estava sobre as suas costas, conforme diz o desejado de todas as nações. E além disso, no jardim do Getsêmani, ele esteve a derramar grandes gotas de sangue, enquanto os seus e os meus pecados eram sobre ele colocados e a presença do Pai era dele retirada. E por que tudo isso, meus queridos? Para que nós, os miseráveis condenados, pudéssemos verdadeiramente nos tornar ricos e abastados, não nessa terra, mas no reino da glória. Mas, mesmo diante desse infinito sacrifício, boa parte do povo de Deus, que se diz os representantes de Jesus nessa terra, trabalham para ajuntar tesouros no mundo, em vez de ajuntar tesouros no céu. E ao apresentar o anjo essas 2 cenas para o profeta, o glorioso Criador, se tornando pobre para enriquecer os miseráveis pecadores, enquanto os que foram chamados a se tornarem sacerdócio real e nação santa retinham seus bens em vez de investi-los no ganho de almas, ele fez a pergunta: podem estes entrar no céu? Outro anjo respondeu: não, nunca, nunca, nunca. Os que não se interessam pela causa de Deus na terra jamais poderão cantar no céu o cântico do amor redentor. Amigos, já começou a forte sacudidura, e ela continuará até chegar ao seu clímax após a saída do decreto dominical. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada em favor da verdade presente, e todos que não estiverem dispostos a se sacrificar por amor a Deus e por amor à sua causa, serão joeirados. Irmãos, ninguém vai ser forçado por Deus a fazer sacrifícios. Ninguém será forçado por Deus porque toda oferta deve ser voluntária. Bom, depois de ver o triste fim que aguardava aqueles que professavam ser remanescentes da profecia, mas que retinham seus talentos e as suas posses em vez de utilizá-los para o ganho de almas, Ellen White diz que, na visão, ela clama a Deus para que poupasse o seu povo e ela suplica ao anjo que estava ao seu lado para que ele falasse na língua dos homens, para que os laodiceanos adormecidos despertassem e dessem a ele ouvidos e se arrependessem dos seus pecados, os quais estavam cometendo. Contudo, a resposta que ela recebeu do anjo foi essa: todos os trovões e relâmpagos do Monte Sinai não moveriam aqueles que não querem mover-se pelas claras verdades da palavra de Deus. Tampouco os despertaria a mensagem de um anjo. Queridos, sinceramente eu espero que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de nós. E eu oro a Deus para que essa triste situação não seja a de vocês e nem a minha. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes eu os convido para fazermos uma oração. Nosso grande Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo eterno nome. Pai eterno, tenha misericórdia do teu povo, o qual se chama pelo teu nome, e desperta-nos desse terrível sono espiritual antes que seja tarde demais. Isso te pedimos em nome do Senhor Jesus e agradecemos. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.